pai morreu, foi morto em 61, no âmbito da luta de libertação nacional. Meu pai trabalhou aqui com um médico, que se chamava Martins de Almeida, que esse branco foi o pai da família Cassessa, médico também, que esteve nas matas, e do Luís de Almeida, embaixador. E ele trabalhou aqui. Martins de Almeida é quem mandou construir esse palácio do Amui, que depois passou para a administração, para os negócios que haviam na altura. Era dono disto tudo com café, naquela altura isto era tudo mata. E os filhos do Martins de Almeida fizeram um ensino básico aqui na Gabela e depois seguiram para Luanda, onde havia o liceu, para continuar estudos, filhos de brancos, né? Naquela altura, acho que foi isso que se passou, eles aperceberam-se da luta de libertação nacional. E, portanto, enquadraram-se lá no grande movimento que nasceu em Luanda, digamos assim, para libertar Angola. O Dr. Martins de Almeida, médico de grande influência aqui na Gabela, na altura, ficou doente. E quando ele achou que já não conseguia continuar aqui, não quis deixar isto sem um enfermeiro capacitado. Então, mandou o meu pai tirar o curso de enfermeiro. Quando meu pai acabou o curso, voltou para a Gabela e praticamente ficou com as estruturas todas do Dr. Martins de Almeida. E foi assim que meu pai... Nessa relação de crescimento e da sua vida pessoal, como trabalhava com o Dr. Martins de Almeida, naturalmente a relação com os filhos do Dr. de Almeida foi de proximidade. Ora, se eles se tornaram revolucionários contra o regime português, essa é uma das facetas que o meu pai pagou também com a própria vida, porque estava em ligação com eles. No Ebo, eu sou um dos sobreviventes da missão, porque os professores, os catequistas e tudo foram mortos. No Ebo não havia vala comum. No Ebo a morte era iam matar no rio, na Jamba, no Capego-Pego, no rio Cuvo. Até hoje tem lá o sítio que até ficamos para ver se conseguimos nos unir para criar ali um local histórico, um monumento histórico ali. Na Gabela já havia um certo sentimento patriótico, por causa mesmo desta ligação com os patriotas que se rebelaram e foram lutar contra o regime português, não é? E então o meu pai é uma dessas figuras que ficou nessa situação e muitos tantos outros que na clandestinidade, né, ofereceram a sua própria vida pela libertação do país. Nós temos aqui uma região chamada Fazenda Rendes, onde tem uma grande vala comum. Os portugueses reagiram brutalmente. Foi uma desproporcionalidade de forças muito grande. Portanto, foram mortos catequistas, professores negros, foram mortos todos aqueles que eram mais ou menos assimilados. Boa parte dos negros que viviam aqui em Sandacomba foram mortos, porque o conceito que se dava do negro é que era um terrorista. Todos os negros eram terroristas, eram negros malvados, tanto que estavam contra a política do governo colonial português. Portanto, teve um impacto negativo, um impacto que de facto é lembrado com muita dor e consternação, mas passou, né? Mas de facto 61 não foi bom. No posto do Condé, o enfermeiro Silvestre Lima era também natural do Ambuí, aí do Quirimbo, era o enfermeiro do posto. Ele, pessoalmente, que lhe mandaram cavar o buraco e pôs com 7 tiros e está ali mesmo no posto do Condé, que vai para o rio Mugis, debaixo de uma mangueira, está enterrado ali. Está enterrado ali. Os portugueses é que fizeram isso? Os portugueses é que fizeram isso.
Porque inventaram que, olha, no chefe do posto, olha, este enfermeiro diz que ele já tem aplicado injeção na esposa do seu chefe, portanto, quando a revolução, quando ganharem a independência, ele fica com a mulher do chefe. Inventaram essa. E então, o outro sítio também onde se assassinou gente é no Rinhinha, na ponte do Rinhinha, que vai na Quibala. O mais velho Alfredo Valentim, que era pastor encarregado dos bois do senhor José de Oliveira, também foi morto ali. Também foi morto ali, a tiro. E então, por formas que foi uma assassina. Na Quibala, a vala comum é aqui no Cariango. No Alcungo, a vala comum desta cadeia que eu estou a falar, a vala comum, é aqui no Morro da Palmeira, ali onde hoje está a subestação da energia da Lauca. Ali tem vala comum. Ali é onde se enterrou todos aqueles que vinham, quando à noite iam buscar alguém que sabiam que veio do posto tal, mas que é acusado que ele tinha perspectivas de amanhã ser isto e aquilo, iam buscá-lo à noite, lhe abatiam ali e diziam que vai para Luanda. Quando ele sai da cadeia, diz que é para Luanda, Luanda era ali. E então, por formas que não consigo descrever a vala comum do Celes, do Caçongue, mas houve de facto, houve todos aqueles que eram assimilados, os catequistas, os professores, tanto foram mortos. Sofreram muito nessa Sofreram muito. O do pai do Totó também foi morto nessa altura. O senhor Martins, que é o pai da Xindinha. Eu tive o meu padrinho, Carlos Alfredo Quicapa, também um indivíduo que era agrimensor, preto. Quer dizer, eram especialidades já muito raras. Se houvesse um preto com aquela especialidade, como o caso do meu pai, era o único enfermeiro com diploma. Havia muitos enfermeiros, mas com carteira. Era o único aqui na Gabela naquela altura. Esse preto também, o Alfredo Carlos, era o único agrimensor que estava aqui. Agrimensor o que é? O que faz? É topógrafo. Fazer medições, fazendas, estradas, não sei o quê. E era a única pessoa negra que na altura tinha especialidade? Negro era o único negro que estava aqui na Gabela. Depois vieram mais através da Câmara Municipal, brancos, mas naquela altura, negro era o único que estava aqui na Gabela. Havia, assim, profissões muito fidelizadas, o caso de... Portanto, esta é uma região calma, pacífica, mas o impacto do que aconteceu no norte, onde tivemos o próprio 4 de fevereiro em Luanda e o 15 de março, mais ou menos nas regiões de Bengo e Uíge, tanto criou um certo desconforto ao governo colonial português. E, como consequência, o governo colonial português fez uma resposta brutal. Tanto, nós temos uma região, tanto que se chama Certeza, e tem lá um outro nome que é Matadouro, mesmo matador de pessoas, no Matadouro. Tanto em 61, muitos catequistas, como já fiz referências, muitos pastores, todo aquele que fosse intelectual e que conhecesse ler alguma coisa e tinha uma visão aberta, tanto foi dizimado. Tem umas referências de nomes da altura? Bem, eu tenho uma informação de 2 sonantes nomes. Nós tínhamos um catequista chamado Mário de Souza, da Igreja Católica, tanto uma pessoa que tinha relações, praticamente ele era, nesta região, o Mário de Souza, um mediador entre negros e brancos. Tanto, em qualquer região onde tivesse um conflito de terra, enfim, ele era um mediador. Este senhor foi dizimado em 1961, sem contar com tantos outros, né, nomes anônimos, mas este é de facto um referencial, Mário de Souza, que todos conheciam, era uma pessoa que já tinha uma certa capacidade de análise também. E naquela época ele já tinha uma 4ª classe. Ele já tinha 4ª classe, tanto 61, quem tem 4ª classe,
Portanto, está no nível dos assimilados. Portanto, esse senhor foi dizimado e, enfim, é uma recordação ainda bastante dolorosa. Catequistas, professores, enfermeiros, dando mais que em 61 as escolas no Ebo fecharam. As escolas fecharam. Todo aluno que tivesse quarta classe passou pente. Eu fugi da missão, posto no Condé, andei às noites, posto no Condé. O meu pai também depois foi preso, porque tinha um filho no padre e porque também ele era capataz de uma roça e que, segundo versão, quando o Angola se tornasse independente, ele ficava dono daquela roça. Meu pai teve 1 ano nas cadeias da cela. Nós temos uma região aqui no posto administrativo de Kisanga-Congo, chamada Becon, e é mesmo no Mário Seixas. Era uma forma de uma cadeia onde quem cometesse algum erro, tanto tem que ir para lá. E era uma cadeia bastante fortificada. Até pessoas vindas do sul, não é, aqui nas províncias vizinhas do Huambo e do Bié, pararam naquela cadeia. Portanto, naquele local, e com maus tratamentos naquela região, naquela cadeia. Tanto, e muita gente morreu ali, mulheres também morreram naquele local. Portanto, isto é um facto. Portanto, existiu este local e as pessoas não têm boas memórias daquele local. Não têm boas memórias, não. Porque é um local, de facto, que deixou muito a desejar. Em 61 todos foram enterrados aí no campo da aviação, aí na Donga, onde foi aberta uma vala comum. E sempre que matassem as pessoas, os negros, negros e não negros, houveram muitos brancos também que estavam do nosso lado. Quando digo nosso lado, do lado africano. Mas a incidência foi mesmo sobre os negros, por exemplo, dada a grande influência que meu pai tinha. Na véspera da sua morte, ainda foram nos buscar para ir ver o pai na cadeia. Afinal, era o último dia. A autoridade, mesmo aqui portuguesa, na ocasião, mandaram-nos chamar lá de casa. Foram lá até nos apanhar. Viemos para a cadeia e encontramos o pai a verter sangue nas costas. Na noite ele tinha levado uma porrada que não era brincadeira nenhuma. A minha mãe trouxe a comida, o leite, as coisas que meu pai já tinha uma vida mais ou menos razoável. Ele disse, olha, eu vou morrer. Esta noite levei tanta pancada que nem sei se aguento mais 24 horas. Afinal, aquele dia mesmo era o último dia dele. Mandaram-nos para casa outra vez e naquele tempo, quando se ouvia dizer que o fulano foi transferido para Luanda, quer dizer que já tinha sido morto. Aqui mesmo nessa cadeia do Ambu. Tem primeiro andar, tem lá o sítio da chacina, ainda está lá sangue até hoje, marcado na pedra. Por detrás da administração da comuna da Sela Velha, que hoje lhe chamam de Kisanga-Congo, aquele espaço todo, até ir ao rio, que vai para o aeroporto, aquilo tinha aí uma cadeia de 3, 4 metros de altura e que cabia 5.000 presos. Todos desses postos administrativos que dependiam do Conselho da Sela, do Alcum, que era o Kassanga, o Condé, o Ebo, né? Todos esses, os ditos terroristas foram parar naquela cadeia, os que já não foram mortos localmente. Né? Portanto, essa foi a situação. E a história diz, por exemplo, e pode aclarar que em 1962, para reabrir, e eu para sair da mata, tive de abril até novembro, nas matas ali do Condé, naquela área do Camanauílo, ali no sul, andava naquelas matas ali. E então a minha mãe, para me dar de comer, tinha que atirar comida na lixeira, tipo porco. Tipo a chamar um porco, andá. E eu aí, no sítio onde eu estivesse, tinha conhecimento que, afinal de contas, puseram comida no local. Em 61, o padre Alfredo saiu do Ebo algemado, como terrorista.
Ele tinha uma carrinha Chevrolet, ele atirava por cima da carrinha. Eles é que foram a conduzir os portugueses. Aí não tinha polícia, nem nada, éramos portugueses armados. E então, porque o chefe do posto disse, olha, não podem matar o padre aqui. Cuidado, o padre tem que ir lá no conselho e depois o administrador do conselho é que sabe. Daí o padre Alfredo foi transportado para a cela. Da cela também foram aprender também o padre Lino Guimarães na Quibala e o padre Samba no Calulo, não é? E esses foram deportados, tinham sido deportados para Cabo Verde ou coisa assim. Então só em 62 é que regressaram. E em 62 andava depois um sujeito mestiço com um Land Rover por ali, pelos territórios, a apelar que os que estão na mata podem regressar nos bairros, porque já não se matava mais o preto, aquilo já acabou, e portanto podem retomar as vossas casas, podem retomar as vossas lavras, etc, etc. Só aí depois é que, mas com muito suspeito, eu saí das matas para a casa dos meus pais. E então aí no Condé, claro, quer dizer que crescemos sem nenhuma condição de estudos. Escola? Não havia escola. Na altura, nos anos até 59, os filhos ou tinham que estudar, os filhos dos portugueses, na Gabela, Santa Comba, que era o Ancucungo. Não, eu nasci no bairro da Aricanga. E foi lá onde cresci a maior parte do tempo da minha infância, de crescimento. Na verdade, meu pai, como ficou com as coisas aqui do Dr. Martins de Almeida, tinha uma enfermaria aqui na cidade. E nós também íamos para a escola. A primeira escola primária é aqui no centro, onde está o jardim. Foi aí onde eu comecei a estudar, depois tinha a administração ao lado, ali mesmo, no Jardim Central, ali na Gabela. Acho que fiz a primeira classe ali naquela altura. E depois é quando se construiu a escola primária número 66, de Augusto Gil, que é o que vai para o Cateco, fomos transferidos daqui para aquela escola, onde culminei a 4ª classe naquela altura. Em que ano? 64, 63, por aí mais ou menos. E portanto a minha relação com o bairro e cidade era permanente, porque o pai estava na cidade, nós saíamos da escola, íamos almoçar, almoçávamos aqui na cidade, onde o pai tinha a enfermaria. Meu pai também foi dos pretos, digamos assim, que naquela altura ter já uma motorizada era uma coisa rara, e tinha a motorizada dele, né? Vivia conosco, à noite aparecia lá, ia para casa, na Aricanga, mas de dia era um cidadino absoluto. Mas, na altura... E no Ebo já havia a missão católica, já havia uma escola primária, mas que eram seletivos, quem fosse para a escola primária, não é? Filho do assimilado ou filho do próprio português. Então não tínhamos essa condição, certamente. Ou tinha que estar com um branco, não é? Para aprender português. Mas, entretanto, meus pais, como meu pai vinha da Gabela, vinha das roças, e então também estava empregado na roça, na fazenda da Pensão. A Pensão é uma casa comercial que está aí no Condé, que o português era o senhor Zé de Oliveira. O Zé de Oliveira, que tinha o Hotel Pensão na Gabela. Também estava a praticar café. Então, colocou o meu pai como capataz, como vinha das fazendas do Ambuí, capataz para desenvolver o café. E aí onde ele estava. E então, claro,
através dos patrões, sabia que, aliás, o padre também já havia a missão católica, o padre Osório da Fredo Nuevo, ensinava a doutrina nas libatas, nos bairros, através dos catequistas. Então tínhamos o catequista Armando Ivo, e daí eu fui para o padre, fui para estudar na missão católica do Ebo, já em 1959. E então aí crescemos, aprender doutrina cristã e também a alfabetização. Dando mais que este padre Osório da Fredo, a missão dele era mesmo alfabetizar. Ele distribuía nos bairros, nos catequistas, ardojas e copenda e a cartilha João de Deus. E isto é que os portugueses não gostaram. Por isso é que... Essa cartilha João de Deus falava de quê? Essa cartilha João de Deus é praticamente um abecedário. Era um livrito, uma caderneta, um livrito, não é uma cartilha, onde continha o alfabetismo, não é? E as primeiras liturgias, não é? Tal como o Pedro quebrou a garrafa, a Maria lavou a roupa, quer dizer, era um abecedário, era um livro, uma cartilha era um dos primeiros abecedários, das primeiras iniciativas que hoje podia se chamar praticamente de iniciação, não é assim? E então, formas que o padre distribuía em cada aldeia 5 ardojas. A cela que eu encontrei, portanto, depois de tomar consciência, é uma cela, de facto, dominada pela hegemonia portuguesa. Tanto a hegemonia portuguesa, eu ainda cheguei a fazer a iniciação, né? Na altura chamava-se pré. Com muita dificuldade, eu vivia num bairro que tinha que percorrer cerca de 20 a 25 quilômetros para encontrar a escola. Mas na escola onde eu fiz a iniciação, ainda encontrei lá professores negros, porque os portugueses tinham esta veia de contratar, né, os chamados assimilados, que já tinham uma certa formação, uns até tinham quarta classe, para educar os outros negros. Portanto, foi uma cela que eu encontrei, e naquela altura havia certa convulsão. Porque na República do Zaire, já em 61, tinha acontecido, portanto, a morte de Lumumba. E os negros estavam limitados em alguns aspectos, porque todo negro era chamado de Lumumba. Portanto, foi uma cela que eu encontrei com a hegemonia portuguesa. A cidade era construída em função da população branca, né? O asfalto, tudo que era bonito, asseado, jardim, água. Os bairros não tinham essas condições todas. Os bairros o que tinham? Quando muito punham lá um chafariz público, né? Para tirar água do chafariz para a casa de cada negro. Isso já era um certo desenvolvimento, quando você já tinha água chafariz, né? Agora, água na torneira de manhã à noite, isso nem pensar. Era só para a cidade? Era só para a cidade, né? Isso ali. E na cidade são tudo asfaltadinho, tudo organizado, tudo bonito. Um indivíduo tinha que sair mesmo do bairro para vir passar o dia na cidade. Depois voltar para o seu quimbo. Diz aqui que em 63, mais ou menos, já tinha completado a quarta classe. Sim. Era comum nas pessoas negras? Não era, porque para entrar para a escola era preciso seleção. Havia já muitos negros a estudar, mas mesmo assim não era assim tão fácil. As pessoas negras não tinham acesso à escola, né? Tinham o crescimento que permitia e depois trabalho. Não sei se chamaria isso trabalho forçado ou não, mas
a base era a profissão que te dava. Que você tinha que ser ou carpinteiro, ou pedreiro, não sei o quê. Isso ali não havia hipótese. Mas... Hoje era uma tabuleta assim, com placa de quadro, não é? E tinha uma pena, chamava-se pena assim, que se escrevia se escrevia e apagava-se, tipo, que fazia de giz, não é? E então aquela ardoja era para poder servir para tantos alunos, não é? O professor marcava, passava as letras alfabéticas praticamente na parede, não é? Na parede, o quadro era parede, rebocado com areia mesmo, com cimento, e então com carvão escrevia ali. E vocês, os alunos, através da ardoja, ensaiavam, não é? E então era assim que as crianças começavam logo os abecedários, não é? Mas isso tudo incomodou o português, porque ele não queria que os nativos soubessem ler e escrever, porque ia implicar-se, portanto, na altura da comercialização. Quando eles começaram a ver que, ao pesar o café, ao pesar o milho ou o feijão, o filho ou o neto já estava também aparecendo na balança, dizer que não, seu Joaquim, aqui parece que por 1 quilo tem a mais, até menos, não sei o quê. Então começaram logo a ver que era o padre. Esse padre está a ensinar a ler esses gajos. Tá? E o padre era branco? Não, era negro. Era assim, acafuzado do padre Osório da Freire. Faleceu há 3 anos para cá, na paróquia dos Remédios, em Luanda. Mas ele sempre saiu do Ebo chamado. Bem, a escola chamava-se Antônio Manuel Marques. Antônio Manuel Marques era um português muito famoso na região onde eu fiz a iniciação. E então, creio que foi por razões disto que o regime colonial português deu a designação da escola de Antônio Manuel Marques. Exatamente na cidade do Acocungo? Não, na periferia. Porque exatamente na cidade, só tínhamos uma escola primária, a escola 82. E aquela escola era seletivo para ir para aquela escola. Portanto, era indicado exatamente para os filhos dos brancos, né? E também alguns negros assimilados, que já tinham um certo status quo na sociedade. Estes, sim, iriam para a escola número 82. Mas nós outros, que viemos das origens lá da base, onde os nossos pais, na altura, não eram tanto vistos, a principal atividade era a agricultura. Tínhamos que ir para as outras escolas da periferia. E nós ficamos nessa escola. Também não era lá uma escola muito, digamos assim, rudimentar. Era construída mesmo pelo regime colonial português. Então ficamos ali para fazer os nossos primeiros anos do ensino primário. Ainda em 62, já não se matava assim, senhor, mas já se os portugueses que quisessem pessoal para trabalhar e que alguém estivesse na cadeia, os familiares podiam ir ter costo branco para pedir que fossem buscar o seu familiar ou então tinha que trabalhar na roça dele. E eu, para safar o meu pai da cadeia, tive que trabalhar na fazenda do senhor Tonito. Esse senhor Tonito era um senhor mestiço, o filho do senhor José de Oliveira, o Quimbuata. Quimbuata é o primeiro português, também um dos primeiros portugueses que se implantou ali no Condé, era muito rico. E tinha esse filho dele, que era o Tonito, que foi neto, avô desse Falcido Correia. Falcido Correia, que conhecemos aqui no Sumbe, que foi da agricultura. Portanto, eu tive que trabalhar na roça desse senhor. Só para livrar o pai? Para ir buscar o meu pai da cadeia, para dizer que não é terrorista, é trabalhador dele, então para trazê-lo. É assim que eu tive 62, todo a trabalhar na roça, aí na carimba, no café, e então, depois de 6 meses de trabalho, ele foi buscar o meu pai nas cadeias da cela. Já o meu pai saiu de lá anêmico,
e com uma doença que depois veio lhe levar à morte, em 1963, que ele não aguentou. E então é assim que eu daí da roça, depois deles souberem que eu sabia ler e escrevia e tudo isso, então tiraram-me da roça para me meter na cantina. Então é ali onde que eu estive para cumprir o tempo de fazer dinheiro para pagar a ida, a busca do meu pai, e também já a minha idade já implicava, segundo o chefe do posto, a pagar os impostos geral mínimo. Portanto, cheguei a pagar o primeiro imposto geral mínimo de 380 escudos em 1963. O que é isso, imposto geral mínimo? Imposto geral mínimo é o que se aplicava ao nativo, né, pelos portugueses. Era um imposto, um imposto, podia ser uma contribuição, mas era o chamado imposto geral mínimo. E quem não pagasse? Quem não pagasse era palmatória, era chicoteado e era colocá-lo no serviço forçado da administração. Mas acesso massivo como temos hoje, isso não era possível. E estudou com muitos angolanos também? Sim, muitos mesmo. Já havia uma certa ascensão do tal negro assimilado, não é? Eles faziam a divisão, né, para promover os negros. Porque naquela altura o que eles mais precisavam era ensinar os negros até a 4ª classe, para servir de base para o trabalho deles. Se não soubesse ler, alguém para ler, escrever, apontar, não havia mão de obra, digamos assim, dos portugueses ou dos colonos para, digamos, preencher as vagas todas. Havia muitas empresas agrícolas, como a Cadá, o Maricunho, o Marco Seixas, aqui na região do Ambuim, e não só, porque a Cadá era extensivo até Dondo, Mucendo, outros lados todos. Então a formação era dada até aquele nível para permitir que o quadro administrativo dessas empresas fosse atendido já por uma certa classe que ia tendo essa extensão. Depois surgiu a Escola Comercial e Industrial. Hoje esta escola que se chama Dr. Antônio Agostinho Neto. Tanto só que era um ensino técnico profissional. Tanto era um ensino técnico profissional, podemos dizer, se for neste momento, são os institutos politécnicos. Tanto dava-se eletricidade, carpintaria, artes visuais, tanto e tudo mais. Tanto surgiu essa escola exatamente em meados da década de 70. Em meados da década de 70 surgiu o ensino secundário, que hoje podemos falar de ensino secundário. Uma escola apenas, portanto, a escola técnica e industrial e comercial. Em 67 saí da tropa colonial e vim fixar-me, portanto, passei pelos pais no Condé e fixei-me em Santa Comba. Santa Comba, trabalhei na escola técnica. A abertura da escola técnica de Santa Comba foi comigo, como contínuo de paixão. Em 67, depois é que, porque naquela altura mesmo este emprego tinha que ser autorizado pelo governador do distrito, tinha que requerer de contínuo. Pelo governador do distrito. E o governador do distrito naquela altura não era Novo Redondo, era Benguela. Era Benguela, o distrito do Benguela é que supervisionava o Kwanza Sul. Portanto, depois da escola técnica, requeri para os Correios, depois fui admitido nos Correios, nos CTTs da Sela, como guarda-fio de terceira classe, porque naquele tempo, Santa Comba, os aldeamentos tinham os telefones aéreos, telefones onde a ligação era por fio, e então havia o guarda-fios que estendia esses fios, e que assistia aos telefones. Essa era a minha tarefa, tinha uma moto, uma NSU para fazer assistência a esses telefones. E entretanto, depois daí, abri o Banco Pinto e Sotomayor. Já também comecei a estudar o primeiro ano, que hoje é 5ª classe, naquela altura. E quando abri o Banco Pinto e Sotomayor, então o gerente
perguntou-me quanto é que eu ganhava. Eu fui fazer a instalação do telefone, ligação do telefone, e neste dia mesmo o gerente começou a falar para o AMP, para Nova Lisboa e para Luanda, e perguntou-me quanto é que eu ganhava. Eu disse, não, o meu salário era 400 escudos. Ele disse, olha, nós vamos precisar de um contínuo, mas já ganhar 900. Eu disse, já amanhã, que eu mudo para aqui. Entretanto, vou trabalhar para os Correios, abandono, aliás, os Correios, vou trabalhar para o quê? Para o banco, mas como os Correios eram um serviço do Estado, fui preso, aprenderam-me que não podia abandonar daquela maneira, tinha que requerer, pedir a demissão, etc. Mas, entretanto... Mais uma cadeia, então. Mais uma cadeia, fiquei aí 15 dias. Depois é que, então, julgaram-me e eu disse que não, o meu problema é salário. Eu já estava grande, queria arranjar família, então, a ganhar 400 escudos, preferi ir para 900. É claro, e mesmo naquela altura, ainda marquei exames de concorri para provei, mas também o salário também era 600 escudos, por aí, continuar no banco 28 maior. Depois do banco 28 maior, cheguei de trabalhar na secção de letras. Naquele tempo havia a secção de letras, onde havia financiamentos, né? Então, as empresas faziam financiamento através como que se chamava isso? Os avalistas. A realidade colonial portuguesa em toda a província ultramarina de Angola era a mesma. Tanto os diplomas, as regras no setor da educação, no comércio, na agricultura. A única diferença era a especificidade de cada região. Por exemplo, a região do litoral, a principal atividade era a pesca. E aqui no interior, a atividade principal é a pecuária e a agricultura. Deste modo, e aliás para dizer que a região da Sela é uma região, portanto, podemos dizer, de elite da província ultramarina de Angola, porque foi nesta região onde em 1952 aprovou-se o colonato da Sela, em 52. E os principais moradores aqui da urbe, da vila de Santa Comba, na altura chamava Santa Comba, né? Não era ainda o Acungo, portanto, eram pessoas transportadas de Portugal para cá, famílias pobres também, não eram portugueses de elite, não, eram portugueses que a sua ação era direcionada para criação de gado e também fazer agricultura. Portanto, principalmente eram este tipo de pessoas, não é? No caso, os portugueses que habitaram a região da vila de Santa Comba. Eram pessoas dedicadas à pecuária, pessoas dedicadas à agricultura. Por isso é que vedes aqui no Acungo dizer que o que foi construído em primeiro lugar não é a vila. Não, o que foi construído em primeiro lugar são os aldeamentos. Os aldeamentos foram construídos, porque o colonato da Sela é um dos colonatos onde a produção, tanto leiteira e a produção dos cereais, deu muita, digamos assim, muita vantagem na economia portuguesa. Muita vantagem na economia portuguesa. O governo colonial português investiu bastante. Portanto, são 15 aldeamentos e até mais ou menos 1964 já estavam cá na Sela 3.000 famílias. 3.000 famílias para povoar os 15 aldeamentos que foram construídos essencialmente para a pecuária e também a agricultura. Estas famílias eram provenientes da região de Portugal chamada Trás-Montes e também açorianos, portanto, dos Açores, principalmente essas duas regiões. Portanto, eram açorianos e também os Trás-Montes. Portanto, vieram para cá, né, como já me referi há bem pouco tempo, a intenção do governo português, quando se realiza a Conferência de Berlim, há uma deliberação de que as potências colonizadoras, tanto que iam se usufruir das terras da África, não deviam colonizar com marcos, colocando marcos, não. Tinham que ter lá presença física de seres humanos. E isto impulsionou
digamos assim, o governo português a criar fortes. E o primeiro forte que ele criou na região centro e sul é o Colonato da Sela. E depois criou um outro forte, especificamente para o sul, que é na Matala, tanto província da Huila. Esses elementos que vieram, e vieram em más condições, é preciso dizer isso, tanto não vieram como brancos de elite, vieram pobres, uns até vieram sem roupa, eram pessoas também que não tinham educação de maior. Portanto, vieram aqui com dois propósitos. Primeiro, cumprir a deliberação da Conferência de Berlim, que a colonização não pode ser feita com marcos, mas com pessoas presentes lá. E o segundo propósito, para o desenvolvimento econômico e social, portanto, da província ultramarina de Angola, no específico, e no geral da própria República Portuguesa. Portanto, são esses dois propósitos que levaram os portugueses a colocarem o Colonato da Sela. A sede da então Vila de Santa Comba, anterior, município da Sela como tal, dizem que não era exatamente aquele centro urbano. Não era, não. Portanto, a Vila de Santa Comba foi fundada em 1901 por um português chamado Eduardo Melo de Souza. Ele construiu a primeira casa comercial aqui bem vizinho, na Sela Velha, atual Kisanga-Cungo. Portanto, ele vem da região do sul e o propósito é fazer comércio. Mas como este comerciante tinha parte no Conselho Administrativo, portanto, 1901, praticamente a fundação da Vila de Santa Comba, mas ainda na Sela Velha. Em 1962, com um diploma português, criou-se então a transferência de Santa Comba, porque depois de 1901 até 62, a Vila de Santa Comba evoluiu bastante e rapidamente, por causa do volume de investimentos, né, que o governo colonial português direcionou para esta região da Sela. E em 1962, portanto, a região, digamos assim, a sede do município da Sela saiu da Sela Velha, atual comuna de Kisanga-Cungo, para a Santa Comba Dão, uma vila geminada com Santa Comba Dão em Portugal. E tanto mais que aqui um detalhe importante, Antônio de Oliveira Salazar, ele funda o Estado Novo em 1933, em Portugal, e Antônio de Oliveira Salazar é natural de Santa Comba, em Portugal. E então, em 1936, Antônio de Oliveira Salazar, ele eleva esta vila de Santa Comba como uma vila emblemática para valorizar a figura de Antônio de Oliveira Salazar. Tanto como questionou, a vila foi fundada primeiro na Kisanga-Cungo, atualmente, antes Sela Velha, e em 62 foi transferido para Santa Comba Dão. Aqui, havia esse bairro mesmo aqui ao lado, o Catete, que depois se desenvolveu para semi-urbano, que é a estrutura que está ali, este que vai dali para lá, que tudo parou, né, com a nossa independência nacional. Já só os assimilados é que vinham para aqui. Já tinham acesso à renda resolúvel. Quando estás a ser promovido, estás a vir num bairro desse, pá, você já subiu de categoria. Né? Era uma exceção de categoria. Exato. Aricanga é uma área extensiva, bastante grande, que é onde se concentrava também muita gente. Mas o bairro mais, digamos assim, visível em relação aos negros era o Quinjumbulo. Ali toda a intelectualidade negra, estava ali os revolucionários e os contra, porque ali havia tudo, né? Havia lá muitos bufos que iam queixar a pilha que aqueles estão a lutar contra, né? Porque ali no Quinjumbulo morreu muita gente. Também aqueles que lutavam a favor da libertação nacional. E um dos grandes problemas sérios
que eu vi e assisti era como fazer a clandestinidade para lutar contra. Se te apanham, você no dia seguinte. Não podia escapar ou ter alguma fuga de informação. Exato. Mas o MPLA, digo o MPLA porque foi com o MPLA que eu vi tudo isto, né? Não vi com outros movimentos. O MPLA tinha um sistema de clandestinidade altamente rigoroso. Você só via essa pessoa que vem ter contigo uma vez. Ele nunca mais voltava. Vai vir outro depois para te dizer, epá, naquele dia não esteve aqui um sujeito, esteve. Então, você está a lutar para esse lado ou luta para esse lado? E aquilo é que nos entrava na consciência e então tinhas que perfilar do lado da clandestinidade, fazer as coisas sem abrir a boca. Mas conhecíamos diretamente, pá. Os poucos. Mas não foi fácil. Olha, nem queiras saber. Por exemplo, aqui a zona do Kwanza Sul, no regime colonial, era uma zona de paz. Todo o Kwanza Sul. Tu aqui não sentias a presença da luta de libertação nacional. Porque havia calmia, havia tudo. Para te perceberes que os negros estavam a lutar contra o branco, tinhas que ir para as fronteiras. Ali onde que havia mesmo porrada dos negros contra os brancos. E depois, por exemplo, eu quando fui parar no leste de Angola, no Mochico, em 72, você chegou ali, aquilo era tudo militarizado. Ali não havia quem andasse assim, a civil, só mesmo um nativo de lá. O resto é tudo fardado, que não era brincadeira nenhuma. Isso que eu acabei de contar aqui da tal clandestinidade, não é? Já havia alguns pretos com alguma formação. Nesse tempo já o preto podia ser furriel, sargento, miliciano. Ser oficial era difícil, do exército, mas até sargento. A tal evolução que eu estava a dizer, né? Que a ascensão, havia níveis que eles determinavam para atingir determinadas posições, onde a mão de obra tinha que ser africana ou angolana. Bem, os nativos tiveram um historial bastante nômada. A parte sul, a parte norte era mais habitada. E é a parte norte onde os colonos entenderam estender as regiões das 15 aldeias e também das fazendas médias. Isto motivou o então governo colonial português desalojar as populações da parte norte aqui da cidade do Akukungo para a parte sul. No início, os autóctones habitaram mais a região norte, portanto era mais habitada, porque na região sul não haviam pessoas, não. E refiro-me à região do Caçoço, à região do Utue, à região do Lembu. Portanto, a parte mais habitada era a que nós hoje conhecemos de Caxongono, dos Maçangos. E quando o governo colonial português entendeu que é a região onde vai estender, que nós temos aqui dois projetos, o projeto dos aldeamentos e o projeto das 51 fazendas médias. Portanto, um grande projeto. O canal de irrigação, por acaso. Onde está o canal de irrigação do Matumbo. Portanto, quando o governo colonial português entende que tem que estender, entende não, pelas pesquisas feitas e também geograficamente falando, era mais viável, portanto, colocar o projeto das 51 fazendas ao norte da cidade do Akukungo. Desalojou, quero comparar por aí, volta de 90% das populações que habitavam aquelas áreas. E então foi levá-los para o sul. Portanto, essencialmente, as pessoas que habitavam esta região estavam localizados ao norte da cidade do Akukungo. Mas, a partir de 54, foi exatamente 54, que houve um êxodo muito grande do norte para o sul. Mas por conta das obrigações do governo colonial português, que ele queria desenvolver o seu projeto e tinha que desalojar as populações
que estavam naquelas regiões. Há uma origem identitária que nos ajuda a definir a proveniência do povo da Sela? Sim. O povo da Sela é essencialmente vinda dos reinos do Ndongo, Matamba e Kassange, nas atuais províncias de Luanda, Malange e também Kwanza Norte. Tanto um povo do etnolinguístico são os ambundos, não é? Com a língua dominando o quimbundo, apesar de que as variantes desta língua são bastante grandes, né? E aqui, embora sem consenso, é falado Ungoia, mas essencialmente as populações que habitam esta região são provenientes do norte. Da divisão administrativa que existia. Por exemplo, a Gavela tinha um posto administrativo. O Conselho, que era o Assango, que hoje é comuna. Só havia um chefe de posto, naturalmente. Não havia C10, como há na Kibali e outras. Havia os chefes de posto correspondentes ao território. Porque para chegar àquele nível, tens que começar lá atrás. E esse também daqui dava palmatórias também? Também dava palmatórias esse daqui? Não, o negro é que apanhava mais, né? Você desrespeitou a orientação do administrador, que é branco, tá? Que dava umas palmadas ali para você não tornar a fazer aquilo. Eram palmatórias decididas pelo chefe de posto. Exato. A mando de quem? Como é que eles chegaram à conclusão que a solução era palmatórias? Havia o problema das estradas, por exemplo. Nós temos agora as estradas bastante destruídas, essas terciárias. Não havia as máquinas que há, não. Já na parte final havia. Mas no princípio não havia. Quem tem que ir fazer? Cavar e orientar a reparação das estradas é o administrador do Conselho. Então tinha os sobras. Não, palmatória, portanto, uma palmatória, quem apanhasse 5 palmatórias, ou 5 palmatórias em cada mão, ou mesmo 2 palmatórias, já arrebentava as mãos, não era um castigo fácil. E pode a partir as pedras. Portanto, outra condição era partir pedra? Sim, outra condição era partir pedra. Ou na granja, ir semear milho ou feijão, mas forçado, com o chipaio, e com o chipaio à tua atrás, que você começa às 5 da manhã até anoitecer na enxada. Quem era o chipaio? O chipaio era um milícia que o português tinha. Como não tinham polícia para estender todos os sítios, então o chefe do posto criava nos ex-tropa, que fizesse tropa colonial, escolhia uns tantos assim ativos, e para ser os 2 ou 3, para ser o chipaio como segurança do chefe do posto. O chefe do posto era alguém ligado à Câmara Municipal? O chefe do posto fazia tudo praticamente, porque as câmaras surgiram ultimamente, só já nas grandes vilas. Mas o chefe do posto, lá era ele que tapava os buracos da estrada, era ele que via o problema da saúde, da vacinação para o povo, era ele que fazia o recenseamento, era um múltiplo. Então tinha um secretário, que também que se escolhesse na comunidade, assim, um escrivão, que ficasse com ele para lhe ajudar, e o chipaio para segurar, para a segurança dele. E também fazia essa espécie de julgamento, até apanhar chibatadas? Sim. Ele era o chamado julgado de terceiro escalão. O chefe do posto. Mas se ele determinasse, e alguém que roubasse na altura, por exemplo? Não, que roubasse também era palmatória, cavaro-marinho, e tinha cadeia. Pois, estava a dizer, tinha trocado, que pagou o seu imposto, o primeiro imposto geral. O primeiro imposto geral mínimo em 1963. Em 1963, o patrão é que tinha que ir pagar os 300 escudos, você trabalhava para cobrir esses 300 escudos. E então não faz a ideia, se o salário já era 10 escudos ou 5 escudos, para pagar 350 escudos, veja quanto tempo é que uma pessoa tinha que trabalhar para pagar os impostos. Não, o chefe do posto, nós até tivemos um chefe do posto negro. Um chefe do posto negro, mesmo aqui no posto administrativo de Kisangacungo.
era um senhor oriundo da Gabela, muito aliado com os portugueses. Era praticamente uma pessoa, podemos dizer assim, e por uma questão de ética, não interessa dizer quem é, tanto mais as pessoas aqui sabem, um negro traidor. Negro traidor, e tivemos esse chefe do posto. Portanto, o que é que eles faziam? Era cobrar os impostos, né? Controlar quem pagasse o imposto, quem faltou no contratado, tanto ele passava de bairro em bairro, tanto havia impostos de vários tipos, ele passava de bairro em bairro, alistar também os sobas dos bairros, organizar os bairros, os cemitérios. Portanto, este era essencialmente, era uma pessoa mais administrativa que política. Ele tinha funções, digamos assim, administrativas, tendencialmente administrativas. Ele não geria políticas, mas geria, portanto, as funções administrativas e também organizativas, portanto, chefe do posto. Se ele fosse a um bairro e registrasse pessoas que faltaram contratado, e como deve se lembrar, tanto o contratado aqui era mais encaminhado para as zonas do Ambuim, né, para limpar as fazendas do café e também do Palmar. Se faltasse alguém, portanto, este era notificado e fosse para o posto administrativo de Kisanga-Cungo. E nós só tínhamos 2 postos administrativos, o de Kisanga e da Sanga, tanto na época colonial. Então era encaminhado lá e, como disse bem, tanto praticamente era juiz, decretava as sentenças, tanto da falta de algum requisito que não foi cumprido na íntegra, ou palmatória, ou capinar. Ainda o meu pai capinou aqui no posto administrativo de Kisanga-Cungo. Tanto uma empreitada tem que capinar. E quem estava à frente deste serviço era o chefe do posto administrativo. Portanto, era chefe do posto administrativo. E seu pai capinou? O meu pai capinou porque não foi contratado. O meu pai capinou porque não foi contratado. E porque o meu pai foi uma pessoa intermediária. Portanto, ele não foi tão analfabeto, também não foi tão intelectual. E a minha avó, tanto ele tinha uma veia defensora dos negros. E ela dizia mesmo, os meus filhos não vão ao contratado. O meu pai não foi ao contratado, mas o soba da nossa região, ele foi apertado e o meu pai foi descoberto. Ele já estava na idade de cumprir o contratado e pagar também o imposto, não fez, foi portanto, coercivamente levado para o posto e fez uma semana de capina, uma semana. Portanto, tem que capinar e pronto, uma alimentação, enfim, bastante desconfortante. Pronto, mas era a época, né? E os nossos pais, até alguns têm nostalgia daquela época. Nostalgia daquela época, porque também não sabiam, de facto, o que há de vir. Mas esse chefe do posto, de facto, tinha poderes. O bilhete era só para os assimilados. Era o assimilado que tinha que ter o bilhete. E para ter bilhete, o chefe do posto tinha que ir ver a casa dele, se tem a casa cimentada, se tem mesa, se tem colchão, se tem cadeira, e se a casa é coberta de chapa. Só assim é que te davam autorização de ter o bilhete, já considerado assimilado. Também tinhas que ter um café, ou tinhas que ter uma produção, que na colheita você, sim senhor, vai pesar na loja do senhor fulano. Era assim que podia ser assimilado. E tinha muitos assimilados Não, contavam-se. Os assimilados contavam-se. Que eu conheço era o mais velho Manego Quiamba, era o Manego Policarpo. Manego Quiamba era alfaiate, Manego Policarpo era o sapateiro, Antônio Sabara era o carpinteiro e tinha suas fazendazinhas. E então depois também tinha uns outros mais velhos, não é?
Naquela altura. Naquela altura, alguns catequistas também que se destacavam também já com uma casa em condições podia ser assimilado, não é? Porque já sabia ler e tudo isso e tal. Tinha sua máquina de costura, enfim, já tinha sua fazenda. Já. E tinha na altura alguns naturais, digo, do Ebo, com alguma propriedade, já que fossem pessoas negras? Sim. Tinham já posse, tinham riqueza? Sim, o caso concreto do mais velho Ramos da Fonseca na Show, o pai do senhor Adolfo. O pai do senhor Adolfo já tinha loja, tinha comércio, não é? Era negro? Era negro, o pai Adolfo, o camarada Adolfo Matias Ramos da Fonseca, o pai dele, o mais velho Ramos da Show, tinha fazendazinha de maçã e tinha sua loja. Naquela altura. E tinha mais? E tinha mais, tinha outros, não digo que tinham lojas, mas tinham café, tinham fazendas, não é? Tinham o caso concreto do mais velho Maneco, que eu estou a falar, Maneco Quiamba, que eles chamam Maneco Quiamba, que é o Maneco Alfaiate, não é? E, então ele tinha café e tinha já a sua casa bem acomodada, não é? Isso era assimilado. A minha vida foi toda baseada no aprendizado na gráfica do Ambuim aqui. Conheço muita coisa disto. Hoje até algumas coisas já me esqueço do desenvolvimento da própria cidade, tudo que se ia fazer aqui era feito aqui na gráfica. Não havia computadores, como hoje todo mundo faz o que quer em sua casa, né? E a gráfica era enorme? Tinha muita capacidade? Tinha alguma. Não tinha tanto, mas já tinha offset, máquinas offset, tinha as cilíndricas, fazíamos jornais. Então, a parte comercial, blocos, isto para toda a região, até o Sélio, a única gráfica que havia aqui próxima era essa do Ambuim. Os outros lados não tinham. Havia muito trabalho, escrevia-se muito. Era preciso estar ali noites e noites alegres. Tinhas que aperfeiçoar a linguagem. Tudo aquilo. Mas que jornal é que a gráfica imprimia? Aqui havia vários. Havia o próprio Ambuim. Jornal Ambuim? Sim, que depois também desapareceu. A Cadá tinha 3 jornais. Tinha um acadêmico. O acadêmico era das escolas africanas. Tinha o Sporting, que também divulgava bastante. Aqui na Gabela tínhamos o Jornal da Escola, ali Dom Antônio Barroso, que hoje é o Mazunga, por causa desse rio que atravessa aqui, além de vários folhetos que se divulgava aqui localmente. Isso ao nível de jornais. A outros níveis é tudo que se fazia aqui, blocos, comerciantes, agricultores e todas estas coisas, tudo papéis feitos aí na gráfica do Ambuim. E aprendia-se muito. Era de um empresário ou pertencia ao colono? Era de um cidadão branco. Porque gráfica já é uma esfera que não é qualquer pessoa que apanha esta área da escrita. Isso é sempre um bocado, naquela altura era um bocado mais raro. E falamos um pouco deste jornal Ambuim, como é que era? É um jornal normal, tipo, ela dobrava, tinha as guilhotinas que cortavam, mas era mais no sentido do 1 a 4, né? Aberto. Falava sobre os factos que decorriam aqui no Ambuim, o Ara da Gabela, que era o clube que congregava pretos e brancos, não é? Por isso é que aqui na Gabela haviam clubes filiados nos clubes portugueses, Benfica, Sporting, mas a Câmara Municipal da Gabela naquela altura decidiu não enveredar por essa via. Criar a Associação Recreativa do Ambuim, quer dizer, sem ligações com outras esferas, embora o Ara da Gabela tinha o sinal, como é que se chama, da Cruz de Cristo, que era o Belenenses, em Portugal. Mas, vinculativamente, não havia quase nada com os vários clubes que havia na altura, o Benfica do Sumbo, o Benfica de onde. Aqui o Ara era mesmo uma estrutura exclusivamente do Ambuim. E toda a gente contribuía, particularmente os fazendeiros, os ricos,
punham ali. Por isso é que o Guara chegou a atingir um nível bastante elevado, porque era obrigatório contribuir ali, entre aspas, para o Ara da Gabela. Era obrigatório. Obrigatório. Pois, como é